Entendi. E aí nessa época, dentro do banco de atacado, você foi avançando nas posições ali, né? Fui avançando. Foi ali que você teve a sua primeira oportunidade de liderança ou ainda não? Ainda não. Ainda não. A minha área era uma área enxuta, era bastante dinâmica. Tinha sêniors, outros, eu ainda era, imagina, aprendiz de feiticeiro, vamos pôr dessa forma. Tava no começo. Mas não foi ali ainda não. Dali eu saí, ainda demorou um pouquinho, tá? Eu tive experiência com outra instituição financeira, no segmento de seguros. É isso? Não, antes disso eu passei por um processo de projeto especial, aonde eu fui convidada por ex-executivos do banco que montaram uma empresa e uma operação onde estava iniciando as privatizações no país. E a primeira foi a Telesp, que dividiu em duas, banda A e banda B. E eu participei desse projeto na parte da banda B. E junto. Por quê? Porque eu também tinha experiência, porque nas empresas do grupo lá eu tinha empresas de telecom, já que eu já lidava e eles consideraram que era importante. E eu também achei que era uma oportunidade para mim, porque o banco mudou o perfil, uma série de coisas aconteceram com a entrada de aquisição de um outro banco e, enfim, aí mudou muito a característica. Então, e veio essa oportunidade, eu falei assim, trabalhei no projeto, um projeto muito bem sucedido, de passagem, porque ele capacitou o ganhador, né, da licitação, a gente trabalhou na capacitação dele, a trazer investimento do exterior, a dar entrada na Tele aqui, que hoje ainda participa dentro do que é a Claro. Legal, que bacana, foi uma experiência aí bem diferente, né? Foi. Durou quanto tempo esse projeto especial? Durou, deixa eu ver, acho que de 94 a 97, mais ou menos. Entendi. Mais ou menos isso. E depois dessa privatização aconteceram várias, né? E você fica com um conhecimento consolidado numa área de projetos muito forte. Muito forte, isso que eu carrego até hoje, que muito tempo depois ainda venho utilizar dele. Aí na sequência eu voltei para a área do mercado financeiro, fui atuar numa seguradora familiar também, cuja majoritária era o grupo Roberto Marinho, seguradora Roma, Roberto Marinho. Eles tinham duas empresas financeiras na época. O banco ABC Roma, que se transformou em ABC Brasil, quando ele fez a venda para outro sócio. A família decidiu que não ia mais manter negócios que não tivesse ligada diretamente à comunicação. E a seguradora devorou um pouquinho mais, foi mais complicada essa saída, né? E lá sim eu assumi minha primeira posição de liderança. Assumi a tesouraria. Logo na sequência, lá eles se inverteram. Saíram de um mercado de varejo para um mercado de atacado. Em função dessa reorganização para propiciar a saída das organizações Globo, que não tinha interesse mais em manter esse negócio. Entendi. E como que você lidava? Porque você passou por uma companhia de grande porte, com nível sofisticado de governança, e foi para uma companhia que não tinha governança, porque assim, quando a gente fala em empresa familiar, geralmente a governança ainda está fraca ou em fase de estruturação. Mas ainda no mercado regulado, porque você tem a SUSEP em cima, na época tinha a IRB, né? Instituição financeira, quer queira que não, ela ainda sempre foi um diferencial nesse sentido de governança. Mas é um ambiente que eu fui, aí sim eu senti muito mais, não só o peso de assumir minha primeira liderança, mas também de alguns aspectos mais, como que eu posso te dizer, talvez de rejeição a uma liderança feminina. Ah, você viveu isso? Eu vivi. Mas tinha muitos homens lá? Tinha muitos homens e que não estavam habituados e nem tão pouco estavam interessados, para ser bem claro para você, certeza. Tá? Eu tive alguns desafios para
para consolidar. E aí na prática como que é? O sujeito não aceitava? O sujeito não aceitava. O sujeito falou, eu não vou fazer. Não gosto de trabalhar com mulher. Eu escutei isso na minha cara. Nossa, e você é chefe? Não era, nesse não. Não gosto de trabalhar com mulher, eu não gosto de perfume. Assim, umas coisas assim, fora da curva. Mas passou. Uhum. E como que passou? Teve que ser resiliente. Primeiro porque eu não dei... não alimentei esse tipo de situação, tá? Essa que é a verdade, tá bom? Legal. Se você gostou, não gostou, problema teu. Tô nem aí. Tô nem aí. É bem desse jeito mesmo. Você acha que esse comportamento é algo que tem que ter hoje, nos dias atuais ainda? Eu acho que quando a gente tem um confronto direto, sim. Tá? Porque esse é mais fácil até, se você for pensar. Porque o outro lado se expôs, você já sabe o que é e pronto. O problema é quando não é explícito, né? É disfarçado. É disfarçado isso. Esse mina. Esse requer outras experiências, outras atenções, que quando você tem um confronto direto não é necessário. Entendi. Legal. E aí passou e um comentário sobre o fato de ser regulado, de fato, quando tem um órgão regulador em cima, tem regras a serem cumpridas. Né? Aí não importa se é familiar, se não é familiar, exatamente. O nível de exigência já passa a ser mais alto. Isso. Na verdade, nem conta essa questão se é família ou não, porque daí as questões de família ficam entre família, vamos dizer, né? Aí tem fora. Que já de cara ter uma estrutura societária que tenha lá o conselho de família, não tem interferência. Boa. E também nessa ocasião, eu estava muito distante ainda disso, né? Eu estava no meu primeiro cargo gerencial, então eu não lidava diretamente com nenhuma situação dessa. Legal, você estava no meio da estrutura ali, Estava no meio da estrutura. Por incrível que pareça, no Excel, eu tinha muito mais exposição nesse sentido, porque a minha área fazia reporte para os acionistas. Entendi. Aí reportava de fato os resultados. Os resultados, era questionada. Ali, quando eu falei que eu amadureci muito, foi porque você começa a descobrir assim, a sutileza do olhar do dono. Em relação a você produzir um negócio desse tamanho, o cara dava 2 folheadas, 3 folheadas nas páginas, assim, ele já sabia tudo. Nas primeiras vezes eu fiquei meio frustrada, depois eu falei assim, não, eu tenho que aprender esse negócio aí, porque ele tem uma sacada que eu ainda não sei qual é de ponto de cheque, eu vou aprender. O que ele olha que é importante que não precisa olhar o resto, né? E não precisa ter o resto, ou ele vai direto e questiona consistências, por exemplo, porque ele está tendo uma visão. Isso aflorou em mim muito. Isso eu carreguei para pensar fora do tradicional em termos de indicador, número, relevância. Porque a gente tem um monte de dados, certo? Sim. Trabalhar esses dados e fazer eles virarem informações relevantes é outra coisa. Tem maestria nisso. E esse é um desafio do mundo atual? Também. E já era lá atrás, né? Permanece. Só mudou a fonte dos dados, né? Ou como eles são extraídos, talvez. Mas verdade. Mas o dado é o mesmo. O desafio é o mesmo. Tem a questão de desenvolver ser acurado na visão, ter essa capacidade de falar, não, isso aqui é relevante. Tem coisas que são importantes, mas tem outras que são relevantes. Ou o momento. Sim. A forma de ver, a forma de você produzir um resumo, por exemplo, com as informações relevantes. E por que elas são relevantes? Começar a entender o que estrutura uma tomada de decisão. Uma tomada de decisão assertiva. São essas sutilezas. Entendi. Aonde você amarra, que você consegue demonstrar que a tua informação é uma informação fidedigna e consistente, para ter credibilidade. Sim, sem dúvida. É tudo isso aí. E aí esse processo te trouxe a bagagem necessária para dar um próximo passo na carreira? Foi, que eu carreguei pro resto da vida. Então ali vem como consequência. Foi depois disso que você se tornou CFO? Teve uma passagem sua como CFO, né? Mais pra frente. Ali eu ainda era essa primeira que eu te falei, na seguradora, como ainda cargo gerencial. Trilhei cargo gerencial alguns anos ainda, até mesmo em outras companhias, não mais a seguradora. CFO eu vim me tornar
mais para frente. Não sei te dizer, tem que fazer conta aqui de cabeça, Não sai, precisa, fica tranquila. Mas num desafio já onde eu tinha responsabilidades com sócios. Entendi. Que aí já é uma outra forma de lidar, de levar informação. Isso. E só a bagagem também que possibilita você conseguir administrar corretamente, né? Exatamente. A gente vai amadurecendo. E ninguém nasce pronto. Não, ninguém nasce pronto. Tá? Você pode até ter aí uma bagagem técnica melhor, porque passou por determinadas escolas, sei lá, ou algum. Mas o que vai mesmo diferenciar é a experiência quando você vai começando a ter oportunidade de colocar isso em prática. Sim. E como você lida com isso. Porque os desafios são os mesmos para todos. É como você lida, não. Como você lida com os desafios? Como que você lida quando tem uma rejeição ou quando, né, não saiu exatamente do jeito que você achava? A gente cria expectativas e às vezes você chega lá e fala assim, não era aquilo.